sujeito fez mudança. E eu queria que você avaliasse aí qual que é o quadro, qual que é o estado do bolsonarismo a partir do novo endereço de Jair Bolsonaro. Ele mudou de endereço, né, Yuri? Eles estavam pedindo, né? Estavam reclamando que o ar-condicionado estava fazendo barulho, estavam reclamando que queriam uma Smart TV, a família chiando, dizendo que ele estava sendo torturado lá na superintendência da Polícia Federal, que é a situação degradante de um preso na cela da Polícia Federal. Aí o Alexandre de Moraes falou: tá bom, vocês estão reclamando? Tá ótimo. Então agora é o seguinte, sai da superintendência da Polícia Federal e vai para Papudinha. Vai lá para esse... que é do lado da Papuda, né? Faz parte do complexo penitenciário da Papuda. Lá ele vai ter uma situação melhor, né? Vai ter uma situação melhor. Um levantamento que teve recente, 85% dos apartamentos vendidos em São Paulo tem menos de 50 metros quadrados. Lá ele vai ter 60 metros, 62 metros quadrados. Né? Vai ter é melhor, é bom. Né? Vai ter quarto com gradinha, inclusive. Sabe aquelas gradinhas para a criança não cair da cama? Vai ter quarto com gradinha, né? Vai ter cozinha, vai ter uma sala, vai ter uma área para tomar sol, né? Fisioterapia, médico direto 24 horas, visitas, melhor horário de visitas e tal. Então, o Alexandre de Moraes atendeu. Acho que o Alexandre de Moraes torraram o saco tanto dele, falando que a situação do Bolsonaro era de um preso padrão no Brasil, precário, né? Torraram tanto o saco falando em ar-condicionado, em Smart TV e tal, que aí o Alexandre falou: legal, beleza, então, já que vocês não estão contentes com a cela aqui da superintendência, vai lá para Papudinha. Né? Eu acho, Yuri, tirando o sarro, tirando as brincadeiras, né? Tirando os memes, inclusive, né? Tem um meme que está ótimo, bombando na internet, que é lembrando o Bolsonaro vai para Papuda. Né? Agora ele foi para Papuda. Eu acho que, além das brincadeiras, tem um fato que é simbólico. Ir para Papuda tem um peso. Né? O cara foi para a penitenciária. Ele foi para uma penitenciária de segurança. Né? Então, tem um peso. Os bolsonaristas estão bravos. Né? Você vê que o Dudu Bananinha, direto lá dos Estados Unidos, né? Do seu refúgio nos Estados Unidos, Dudu Bananinha está esperneando. Né? Acaba de ordenar a transferência de Jair Bolsonaro. Esse vídeo aí. Está esperneando. O Carluxo Pitbull está bravo também. Né? Demonstra mais uma vez a sua total insensibilidade, a sua psicopatia. Porque a gente sabe que, além de não ter cometido crime algum, de não ter havido nenhuma tentativa de golpe no Brasil, e que a prisão de Bolsonaro... Psicopatia, segundo ele, do Xandão, viu? Pois é, tá bravinho, rapaz. Né? Eu acho que o Dudu Bananinha precisa rapidamente, Azenha, procurar emprego lá nos Estados Unidos. Ver se consegue alguma chapeira de hambúrguer lá nos Estados Unidos, porque a situação dele está difícil. Ele não está nem conseguindo tirar foto com o Marco Rubio, então ele tem que procurar emprego. Tá bravo. Para explicar o Miro, gente. Só para explicar o Miro, gente, o Dudu Bananinha levou o irmão Flávio para tentar tirar uma foto com o Marco Rubio, lá em Washington. Não se encontraram, não tiraram foto nenhuma. Foi que nem a Maria Corina. Ela entrou na Casa Branca e teve que passar por detetor de metal, só fizeram uma sacanagem. Não foram nem buscar a Maria Corina do lado de fora, Miro. Ela entrou, depois que ela deu a moeda, depois que ela deu o prêmio para o Trump, aí o Trump tirou foto, celebrou, elogiou ela. Essa Maria Corina é outra ridícula, né? Outro sujeitinho, uma traidora da pátria, que defende entregar todas as riquezas do país, que defende invasão dos Estados Unidos e que vai lá e entrega o prêmio, entrega a medalha do Prêmio Nobel. O próprio Prêmio Nobel, que é um ridículo que foi feito, entregar esse prêmio para essa sujeita, que é uma belicista, incentivadora de atos terroristas na Venezuela. Essa mulher, Zenha, você deve lembrar, quando do golpe contra o Chávez em 2002, ela fazia parte da turma dos golpistas. Ela era uma das 100 pessoas do grupo daquele presidente da Federação das Indústrias da Venezuela, aquele Carmona.
ela era uma das pessoas da equipe do Carmona, né? Que deu o golpe, que prendeu o Chaves, deixou o Chaves preso por algumas horas, não é isso? Quando a população desceu o Morro de Caracas e tomou o Miraflores, ela, junto com o Carmona e junto com os generais golpistas da época, tiveram que sair pela porta dos fundos. Agora ela vai lá e entrega a medalha, né, do Prêmio Nobel. Uma coisa ridiculariza ela e ridiculariza o Nobel. Entregar o Nobel da Paz para uma terrorista, para uma golpista, para uma pessoa que trai a pátria, para uma pessoa que pede para bombardear o seu próprio país, para uma pessoa que se compromete a entregar todas as riquezas do país, é uma coisa ridícula. Mas vamos deixar a Maria Corina de lado, voltando para o Yuri, nessa questão da ida do Jair Bolsonaro para Papudinha. Eu acho que é isso. As condições dele são melhores até do que estava da cela da superintendência, são melhores do que os 380 mil presos em regime fechado que o Alexandre de Moraes ontem falou, né? Muito melhores, não é isso? Muito melhores do que as condições de boa parte das residências no Brasil. Agora, tem a simbologia, isso dói para o bolsonarismo. Tem a simbologia de ir para Papudinha. Não era ele que falava, vai para Papudinha? Ele foi para Papudinha, não é isso? Então, isso tem um peso. Eu acho que isso agrava, viu, Yuri? Essa bateção de cabeça no bolsonarismo. O bolsonarismo segue batendo a cabeça. Eu tenho dado risada, tenho me divertido um bocado acompanhando as tretas, os barracos entre bolsonaristas. Essa briga agora do pastor, entre 10 mil aspas, Silas Malacheia, com a Damares da Goiabeira, né? Essa briga da Michele com o Flávio Rachadinha. Eu tenho me divertido. O bolsonarismo está com a bunda exposta na janela, agora a bunda exposta na janela da Papudinha, não é isso? Isso eu acho que agrava essa crise do bolsonarismo. Está mutado, Zenha. Diante disso que você está dizendo, a gente, um pouquinho mais cedo, eu ia esperar para você vir, mas não deu para esperar. A gente deu a notícia do Ratinho Júnior se colocando à disposição. E aí um quadro que eu pintei aqui para o Yuri Ferreira seria Lula, Flávio, Ratinho concorrendo juntos, um extremista de direita, que deve ser o cara do MBL, e alguém puxando o voto da esquerda não lulista, todos eles unidos do segundo turno. Vai ser uma eleição difícil, na sua opinião? Ou o Lula atropela? Então, Azinha, eu acho que na foto do momento, e essa pesquisa Quest, eu acho que é foto, pesquisa é sempre foto do momento, na foto do momento o Lula está bem situado. Eu acho que ele terminou 2025 bem situado, que é isso, controle da inflação, principalmente a inflação dos alimentos, que é uma coisa que pesa muito na definição do eleitorado, desemprego, menor índice da história, né? Da série histórica de desemprego, né? 5,2, aumento de renda, programas sociais que estão funcionando de fato, né? Que tinham sido desmontados pelo golpe do Temer e destruídos pelo fascismo do Bolsonaro, programas que estão funcionando. Você pega o fato do Brasil sair novamente do mapa da fome, não é isso? São programas que estão funcionando. Compromissos de campanha que são cumpridos, que era uma coisa que as pesquisas apontavam. Uma desconfiança muito grande de que se o Lula cumpriria ou não os compromissos de campanha. Eu acho que, nesse sentido, o governo obteve uma vitória no final do ano que vai ter um peso muito grande nas eleições, que é a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e diminuição do imposto para quem ganha até 7.350, compensando com a taxação dos super ricos, dos 147 super ricos no Brasil, né? Então, isso é compromisso de campanha, né? Os incumbentes, os governantes em mandato, têm tido muito problema de desconfiança, né? Da sociedade desconfiada. Por isso que os incumbentes têm caído, né? Mas quando você cumpre uma promessa que foi uma promessa importantíssima da campanha, que era colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda, né? Isso tem um peso simbólico muito grande. Então, acho que o Lula está bem situado, né? Já a extrema-direita está com essa dificuldade. O chefão da Orcrim,
da organização criminosa presa, agora na Papudinha. E é presidiário, né? E eu acho, você tem plena razão, Altamiro, Miro, porque presidiário é outra coisa de estar na PF, entendeu? E essa aí, ele pode estar no maior casarão que ele tiver, mas agora ele é presidiário. Exatamente, está no complexo penitenciário da Papuda, é assim que ele está, não é isso? Então, eu acho que isso faz com que o Lula esteja melhor situado. Agora, eu acho, sinceramente, Azinha, essa eleição não está definida. Porque as mesmas pesquisas apontam que ainda há um sentimento de frustração na sociedade. Então, o Lula está bem, ele ganha de todos os concorrentes, mas quando vai para a avaliação do governo, a avaliação do governo ainda continua um terço, um terço, um terço. Um terço de ótimo, bom, um terço de ruim, péssimo e um terço de regular. Ou seja, aí dá espaço para uma tentativa de derrotar esse governo na eleição presidencial de outubro. Então, vamos ter que ver as componentes. São várias componentes que estão em jogo para essa eleição de outubro. Apesar do Trump ter dito que pintou uma química entre ele e o Lula, apesar do Lula ter dito que pintou uma indústria petroquímica, o Trump é o Trump. Veja o que o Trump fez na eleição legislativa da Argentina agora, garantindo a vitória do Milei. Veja o que o Trump fez na eleição em Honduras, soltando um narcotraficante e apoiando um candidato de extrema-direita em Honduras. Veja o que ele fez no Chile, apoiando um pinochetista, né? Um filhote de nazista, né? O Cast. Então, ele está interferindo em todos os processos, desde o que ele fez na Venezuela. O tigre de papel do imperialismo mostrou que tinha uns dentes bem afiadinhos. Não é isso? Veja o que ele fez na Venezuela. Então, qual vai ser o papel do império nas eleições aqui no Brasil? Esse eu acho que é um elemento decisivo. Outro elemento decisivo, o Deus Mercado não aceita o Lula, mesmo o Lula sendo bonzinho, passando a mão, mas o Deus Mercado não gosta de Estado forte. O Deus Mercado não gosta de política externa altiva, soberana, não gosta. Então, o Deus Mercado continua à procura. O ideal para o Deus Mercado era que o Tarcísio se consolidasse. A pesquisa Quest, no meu entender, enterrou a candidatura do Tarcísio. Enterrou a candidatura do Tarcísio ao viabilizar, ao mostrar que de fato, o Jair Bolsonaro conseguiu transferir para o filho dele. Conseguiu transferir para o Flávio Rachadinha. Mas essa cloaca burguesa vai continuar à procura de um candidato. Se não achar o candidato, aí o DNA fascista dela, não tem dúvida, vai de Flávio Bolsonaro, vai de Flávio Rachadinha. Então, não é uma eleição simples. Eu acho que mesmo a pressão, a pesquisa Quest mostra isso, a Ideal também mostra isso, mesmo a pressão para tentar coesionar o campo de direita. Eu acho que se o Flávio Rachadinha se consolidar, o Ratinho disputa o Senado no Paraná. Não compra briga. Não vai comprar briga. Ratinho, aquele Gema, aquele ovo lá de Minas Gerais, o Zema, né? Aquele agrotroglodita de Goiás, né? O Caiado, né? Eu acho que essa turma toda, a pressão vai ser muito grande para coesionar um bloco de direita. Candidatura pela esquerda, uma tentativa de ultrapassagem do Lula pela esquerda, nesse momento, eu sinceramente não vejo viabilidade eleitoral nenhuma. É traço. Mas a vida é que vai dizer. Minha impressão, Azenha. Tá mutado. Vocês sabem que o Tarcísio fez aquele vídeo, que depois foi empurrado pela Michele Bolsonaro, abriu o vídeo do CEO. Isso. Né? Aí, depois ele se desculpou, ele disse, não, aquilo foi um desabafo. Eu sou candidato a governador de São Paulo. E olha ele aqui dando apoio ao Flávio, como você está dizendo, Altamiro. Um grande nome, já falei que ele é... Para mim, o Flávio é um grande nome, já falei que ele é meu candidato, vai ter nosso apoio. A mensagem lá é uma mensagem de desabafo contra o PT. A gente está dizendo ali o seguinte, a gente precisa, na verdade, de um gestor que pense o Brasil, que tenha liderança para enfrentar os grandes desafios, para resolver
os problemas são sérios, a gente tem uma crise fiscal que está contratada e, mais importante até do que a crise fiscal, é a crise moral. A gente está vendo tudo que está acontecendo aí. Então, quando você fala que o Brasil precisa de um novo gestor, falado num contexto de um evento empresarial, por isso que se menciona o CEO, a gente está falando, não dá mais no PT, porque o PT já está ultrapassado, já não está oferecendo as respostas para o Brasil. A gente precisa trocar o rumo, porque senão a gente vai perder as oportunidades. É só isso, não tem nada a ver com o jogo presidencial. E está dizendo o seguinte, PT não. E aí a direita vai estar unida em nome do nome, e o meu nome é o Fábio. Crise moral é uma coisa estranha, né? Ele falando disso. Agora, e a crise moral dos aliados dele, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, Miro. Esse Tarcísio é um descarado, né, Zé? Vê só, o cara falar em CEO. Que CEO? É o CEO da Enel? Do desastre do apagão elétrico? Ou é o CEO da Sabesp, da privatização da Sabesp? Daquele martelinho, o CEO merda espalhando pelo litoral de São Paulo. É esse o CEO que ele quer? Ele realmente é o CEO. Ele é o CEO dos agrotrogloditas, tanto é que entregou terras e mais terras para o agronegócio em São Paulo, de mão beijada. Ele é o CEO dos comparsas dele, inclusive dos comparsas militares. Trouxe um monte de milico que veio do governo federal para o Palácio dos Bandeirantes, um monte de milico. Alojou um monte de milico golpista no seu governo, né? Ele é o CEO dos grandes empresários de isenção de imposto. Nunca teve tanta isenção de imposto aqui em São Paulo. É uma beleza para os grandes empresários. Né? Isenção para os grandes empresários. Né? Então, esse cara falar em CEO chega a ser cômico. E falar em crise moral, quem é o Tarcísio para falar em crise moral? Mas eu queria te fazer uma pergunta, Miro. Ele está falando tudo isso dando apoio ao Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro vai concorrer com o pai preso, presidiário, por tentativa de golpe, um pai corrupto, que a gente sabe que o Bolsonaro tem enrolado. É o Flávio rachadinha. Como é que eu não acho que o Flávio... O que você acha, Yuri? O Flávio ele não tem essa coisa do CEO nele. Ele é o CEO do negócio da fábrica de chocolate, né? Isso aí. Mas eu queria, inclusive, tratar um pouco. Eu achei curioso nesse vídeo do Tarcísio que ele dá quase que ele não fala que é o Flávio, né? A direita vai se unir em torno de um nome. E o meu nome é o do Flávio Bolsonaro. Ele não dá assim, não, aqui é Flávio mesmo. Nós vai votar, vai fazer campanha, é o Flávio é o candidato, aquela convicção da candidatura. Ele dá um apoio meio somebody love, assim, né? Não vai para lá nem para cá. Eu acho que eles não estão muito certos, Miro, de que é o Flávio mesmo. Eu acho que eles estão numa disputa ainda. Essa disputa não está clara sobre quem será o candidato único da direita. A hipótese que tem sido levantada é que vai todo mundo e aí se junta no segundo turno quem performar melhor entre a direita limpinha e a direita bolsonarista. O que você acha? Então, Yuri, lógico que é política, é dinâmica. Como dizia, eu acho que era o Ulisses que falava, é nuvem, né? Política é nuvem, cada hora está num canto. É política, é dinâmica. A impressão que eu tenho nesse momento é que o Tarcísio de Freitas perdeu o timing político. Ele teve um timing político. Para se lançar candidato, mas ele se acovardou. Ele deve ter falado assim, quem peitou o Bolsonaro dançou. A Joyce Hoffmann peitou, dançou. O Frota peitou, dançou. Quem peitou, dançou. Meus votos são bolsonaristas. Eu não sou nada. O Lula foi cruel nesse sentido. O Tarcísio é um nada. O Tarcísio foi eleito em São Paulo em função do Bolsonaro. O Tarcísio não sabia nem que feijoada em São Paulo é no sábado. É um forasteiro. Não sabia nem onde ficava o colégio eleitoral dele. Então ele sabe que foi eleito pelo bolsonarismo e depende do bolsonarismo. Então ele se acovardou. O Deus Mercado, os abutres da Faria Lima, queriam que ele tivesse lançado a candidatura em agosto, setembro. A mídia, uma parte da mídia abanando para ele sair candidato. Bolsonarista moderado, não foi assim que a Folha chamou, Tarcísio? Bolsonarista moderado. Estadão, cadê o moderado? Cadê o moderado? Mesmo não tendo gostado do gesto dele na questão do tarifaço, mas não caiu em cima do Tarcísio. Era o candidato da mídia
Folha, Globo, Estadão, era o candidato da bandidagem da Faria Lima, dos abutres financeiros da Faria Lima, era o candidato, era o candidato do mercado, do Deus Mercado. Só que ele não teve culhão. O Tarcísio foi um covarde. Tarcísio de Freitas, o tal CEO que a esposa elogia, é um cagão. Cagão. Se cagou todo, ficou com medo de comprar briga com o Bolsonaro, recuou, perdeu o time. Aí o Bolsonaro chegou e falou assim, vocês vão me deixar aqui na cadeia sozinho, vão esquecer de mim? Vocês vão fazer o que o Jarbas Passarinho disse uma vez. Jarbas Passarinho teve muito poder na ditadura militar, foi governador 3 vezes do Pará. Numa entrevista ele falou, você viu que o meu jardim cresceu grama? Quando cresce grama no jardim é que o político perdeu a influência, ninguém mais está visitando. O Jair Bolsonaro falou, vai crescer grama no meu jardim, vão me abandonar, vão me deixar aqui no meu bercinho para eu não cair da cama. Vamos deixar aqui sem Smart TV e com ar-condicionado fazendo barulho. Vão me deixar aqui. O que ele fez? Ele chegou e impôs o filho. Impôs o filho, que é para manter a tropa unida, para repassar os votos, o tal do espólio, ficar com a família acima de tudo, não é isso? Para dar um chega para lá para a Michele também, ó, se aquiete, né? Michele se aquiete. Né? E ele, impôs o Flávio. E o Flávio aí que o surpreendeu. Aí mostra a força do bolsonarismo que ainda tem na sociedade brasileira. Mostra a força da extrema-direita na sociedade brasileira. Né? O Flávio Bolsonaro surpreendeu. Essa pesquisa Quest, quando coloca Lula lá na frente, Flávio Bolsonaro com 10 pontos, sei lá, não estou com os números precisos aqui. E o Tarcísio, numa das sondagens, e o Tarcísio atrás do Flávio Bolsonaro, eu acho que o Flávio Bolsonaro se consolidou e o Tarcísio perdeu o time. Você diz, pode mudar? Eu acho que pode. Pode, lógico. É isso, é política, é nulo. Continuam as brigas, continua. Eu acho que o Deus Mercado ainda não está, porque o Deus Mercado está fazendo um cálculo que é o seguinte, o Flávio vai para segundo turno, mas perde no segundo turno. A rejeição é muito grande. Então, o Deus Mercado ainda está tentando falar para o bolsonarismo o seguinte, vocês vão fazer uma besteira. Vocês vão lançar o Flávio Rachadinha. Esse Flávio Rachadinha aqui está metido em sujeira o tempo inteiro. Esse também é um cagão. Né? Se borrou todo no debate para a prefeitura lá no Rio de Janeiro. Não é isso? Está metido em sujeira o tempo inteiro. Vocês vão lançar esse Flávio Rachadinha, ele vai vingar. Vai para o segundo turno, só que no segundo turno o Lula fica mais forte, diante do Flávio Rachadinha. Então, eu acho que o Deus Mercado, nesse sentido, você tem razão. O Deus Mercado continua trabalhando por uma outra alternativa. Acho que a mídia continua trabalhando por uma outra alternativa. Mas eu diria, nesse momento, que o Tarcísio... Posso estar falando isso agora e amanhã já mudar. Nesse momento, o Tarcísio, acho que perdeu tempo político, né, para usar a expressão time político, perdeu o tempo político, consolidou-se a candidatura do Flávio Rachadinha, né, e a extrema-direita vai com o Flávio Rachadinha tentando atrair a direita. O problema nas eleições hoje no mundo, não é no Brasil, no mundo é que não tem muito espaço para centro. Não tem muito espaço para candidaturas que não são uma coisa nem outra. Então, o Ratinho também... O Ratinho, que é um ratão, é o filho do ratão, né, do SBT, tenta pousar que não é nem uma coisa nem outra. Isso não tem muito espaço. Tem espaço na cabeça dos donos da mídia, mas não tem muito espaço nas eleições últimas. Né? Mas vamos ver, sempre é possível. Sempre é possível, se o Flávio Rachadinha aparece uma denúncia brava, vamos dizer que descubram mais coisa da lojinha de chocolate dele ou das mansões dele. Aí pode mudar. Mas eu diria, no momento que Flávio Rachadinha se consolidou, mostra a força do pai presidiário, não é isso? Se consolidou, Tarcísio perdeu o tempo político e outras candidaturas não têm viabilidade nesse campo da direita. Impressão. Vamos ver, a vida vai dizer.
Mas concordo contigo que é possível mexer tudo. O cenário ao qual o Miro se referiu é um cenário em que o Lula tem 36, o Flávio Rachadinha tem 23 e o Tarcísio só 9. Passou vergonha, hein? Pois é. Vamos ouvir agora um trechinho da fala do presidente Lula neste evento importante, são os 90 anos do salário mínimo. Deixa eu colocar aqui e rodar para vocês. Porque no Brasil, educação e saúde e salário é coisa para gente que estudou, coisa para gente que tem dinheiro. Os pobres são tratados como se fossem invisíveis, para que os sociólogos escrevessem teses, para que os políticos possam fazer discurso, porque na hora do voto, os políticos não vão na Faria Lima, em São Paulo, pedir voto, fazer uma assembleia na porta dos banqueiros. Não vão. Também não vão na porta da Fiesp ou da Firjan. Não vão. Eles vão aonde? No lugar onde moram os pobres. E aí fazem discurso, e aí prometem, e aí faz um monte de coisa, e aí termina a eleição. Vocês nunca mais ouvem falar desses políticos. Mas se preparem, porque 4 anos depois ele voltará. Se preparem. Essa lógica nós estamos tentando mudar e não é fácil. Quando Getúlio criou a CLT, que hoje é tão criticada pela elite brasileira, é tão criticada, inclusive por gente nossa, está ultrapassada. É importante lembrar que quando ela foi criada, a gente vivia na semi-escravidão nesse país. Não tinha jornada de trabalho. Era 14 horas, 15 horas, para pessoas com 12 anos de idade, com 13 anos de idade. Não tinha direito a férias. Na Constituinte de 46, a elite paulista, ela achava que a férias tinha que ser só de 10 dias, porque muitas férias o trabalhador ia beber, porque a ociosidade leva as pessoas à cachaça. Era esse o conceito que se tinha dos pobres nesse país. E é isso que nós temos que aprender para a gente poder se libertar. E eu acho que o salário mínimo é muito pouco. É muito pouco. O que eu estou fazendo apologia aqui é da criação da ideia desse país ter um salário mínimo. E que todos nós, governo e vocês, temos a obrigação de brigar para que ele melhore. E por que é difícil? Porque é muita gente. Quando você individualiza, vou dar R$50 para o Galípolo, que ganha o salário mínimo, você fala, é pouco, eu vou dar. Mas aí quando você percebe que igual a ele tem 30 milhões e você multiplica 50 por 30, chega a um volume de dinheiro que não cabe no orçamento. Não é os empresários, porque todos os empresários podem pagar mais que o salário mínimo. E por que ele pode pagar? Porque ele vai colocar o salário no custo do produto que ele fabrica e que ele vende. Se ele percebesse que o trabalhador ganhando melhor ia comprar o produto que ele mesmo produz, ele não seria avarento na hora de pagar o salário mínimo. Está aí um trecho da fala do presidente Lula. É por aí o caminho de chegar na eleição, o Miro? Ou seja, focar num determinado, no público que sempre foi lulista, né, Yuri e Miro? Esse é um discurso para o público do Lula. É isso, Azenha. O governo tem feito entrega. Você pega a isenção do imposto de renda. A isenção do imposto de renda é muito mais do que o salário mínimo, é muito mais do que o reajuste do salário mínimo. Né? O cara já sentiu agora, vai sentir agora em janeiro. Né? Todo mês ele tinha um desconto que ele vai deixar de ter o desconto. É um dinheirinho a mais para consumir, né? Para melhorar a casa, para pintar a casa, né? Para passear. É um dinheirinho a mais. Né? Chega a fazer o cálculo, para quem ganha até 5 mil, pode significar um 14º salário. Pode significar 4 mil e poucos reais. O cara vai ter a mais. Né?
Então, é um compromisso de campanha dele cumprido. Cumprido. Eu acho que ele está lançando outras bandeiras importantíssimas. Não, o governo assumiu a bandeira do fim dessa escala desumana, da escala 6x1. Em defesa da família. Olha que boa a defesa da família. Porque na escala 6x1 ninguém tem direito a conviver com a família. É defesa da família. É defesa do lazer, da religião, que a pessoa quiser exercer. É defesa. O governo está assumindo essa bandeira. O governo tem mostrado empenho nessa bandeira do 6x1. O governo está mostrando empenho agora no debate sobre tarifa zero, transporte público. Então, eu acho que são essas bandeiras que dizem respeito ao povão. Você vê, quando ele fala de salário mínimo, o dado último do IBGE são 35,3% dos trabalhadores brasileiros recebem um salário mínimo. Isso significa 31 milhões de brasileiros. É gente que nem o quê que recebe salário mínimo entre aposentado. É muita gente. Então, ele fala com essa galera. O povão, é que ele diz mesmo. A Faria Lima não ganha eleição. Ela interfere na eleição, usando grana. Ela interfere. Mas não adianta fazer comício na porta da Faria Lima. A Faria Lima não, né? Ela dá grana para corromper o eleitorado. Isso é outra coisa, né? Os porcaros da vida dão grana. Né? Não é para menos o Zé, que foi preso ontem, mas já está solto, o Fabiano, lá o pastor, a Lagoinha, né? Aquele pastor doou, foi o maior doador de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio. Olha com quem ele está. Olha a moral do Tarcísio. Olha que moral bonita do Tarcísio. Não é isso? Olha a moral do CEO da esposa do Tarcísio. Não é isso? Né? Então, essa turma interfere na eleição, mas ela não ganha eleição. Quem ganha é o povão. E é isso. Falar sobre o salário mínimo. Esse discurso do salário mínimo, assim, eu lembro, quando o Lula estava se projetando no movimento sindical, eu morava do lado de São Bernardo do Campo, morava do lado de Santo André, para ser mais preciso, perto de São Bernardo do Campo, né? E cobri todas as greves, 78, 79, 80. E eu lembro o Lula sindicalista, que tinha a ver com a indústria, com as montadoras de automóvel, empresas privadas que não tinham relação com o Estado. O Lula, como sindicalista, vivia criticando Getúlio. O Lula não gostava de Getúlio Vargas, não. Vivia criticando a CLT. Você vê como a vida muda. Hoje, como presidente da República, tendo uma visão mais ampliada, ele sabe da importância do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, quando criou o salário mínimo, a burguesia foi para cima dele, querendo matar. Quando criou o salário mínimo, a burguesia foi para cima dele, querendo matar, e ele disse, eu não estou com a frase precisa, vale dar uma pesquisada, mas ele disse o seguinte, essa burguesia é burra. Burra. Eu estou cedendo um pouco para ela se manter, e ela não aceita ceder nada. Isso era o Getúlio Vargas, né? Era o nacional desenvolvimentismo do Getúlio Vargas, né? Era o keynesianismo aplicado nos países pouco desenvolvidos. O Lula criticava o Getúlio, criticava a CLT, mas é isso, a CLT foi fundamental, não é para menos que ela é alvo da ira patronal, não é para menos. O salário mínimo foi fundamental, continua sendo fundamental. Eu acho que nós tivemos uma vitória importantíssima no primeiro governo Lula. O movimento sindical, às vezes, não valoriza suas vitórias. O movimento sindical obteve uma vitória importantíssima no governo Lula, que foi a política de valorização do salário mínimo. Não é isso? Que não ficar só no reajuste da perda da inflação, mas já cálculo pelo PIB, um aumento real de salário mínimo. Se você for ver nos números, estudos, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, indicam que essa valorização do salário mínimo tem muito mais impacto no mercado interno do que vários programas sociais, inclusive. Essa valorização do salário mínimo. Então, eu acho que o Lula é um bom caminho, é um bom debate para se fazer com a sociedade brasileira. E, inclusive, fazendo esse debate mostrando quem é contra. Quem é contra? Os abutres da Faria Lima são contra. A cloaca burguesa brasileira é contra. É isso que está em disputa na sociedade brasileira, é isso que está em disputa nas eleições. Miro, valeu! Valeu!
Depois de falar um monte de besteira, vou embora. Fala besteira não, sempre aqui no Fórum 11h30. Sabe que a porta tá sempre aberta para você aqui. Eu ainda tinha um monte de pergunta, tá? Mas é que nós temos que encerrar aqui, porque tem que voltar para a redação. Da próxima, eu quero falar do governo do estado aqui. Quero falar de... Será que Simone Tebet vem governadora? Simone Tebet, governadora. Quem serão os senadores candidatos? Vamos marcar um dia já para o Miro voltar para falar só disso? Vamos trocar ideia. Bom trabalho aí para vocês. Obrigadão pelo convite. E até a próxima. Até, Miro. Valeu, obrigado. Júlio. Tchau, tchau. Tchau. Azenha, você está me devendo uma cachaça. Muitas. Muitas.